Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos encarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Ídolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente verás por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes.
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da paz, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. E assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então a gente estava vendo na semana passada a tribulação das trevas, na romantização da literatura espírita. E a gente viu que são 3 os mecanismos que ele usa, atacando só uma fonte, que são os livros. Levar à confusão doutrinária, impede de usar o tempo em leitura edificante. Financeiramente, quem compra o que não presta não vai ter dinheiro para comprar o que presta. Então você vê que a coisa vai desde um ponto subjetivo a algo em que você vai ocupar o seu tempo e algo que vai doer no seu bolso. Com uma manifestação só, eles conseguem fazer esse estrago todo. E o que é mais interessante é que pessoas acham que isso não deve ser muito relevante. Sabe? Às vezes a gente fica muito surpreso com as pessoas que vivem na superficialidade da vida. Porque ele é superficial em tudo, sabe? Ele é superficial com ele, com o corpo, com a mulher, com os filhos, ele é superficial em tudo. E por ele ser superficial em tudo, ele acha que agir com superficialidade dentro da casa espírita é a mesma coisa. E isso é de extrema gravidade, sabe? Porque Jesus faz 2000 anos. Está aí. Passará o céu e a terra, minhas palavras não passarão. Aí esse Jesus para você estudar. Entendeu? Eu garanto que na casa de todo mundo tem o Evangelho. Acho que não é bom deixar crescer teia de aranha no Evangelho que está na nossa casa. Porque é aí que você vai encontrar a base da tua imortalidade. Entendeu? Então, a gente está se dedicando para ler um pouco esse Evangelho. Às vezes eu vejo os espíritas falar que basta o Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta. Não basta. O Evangelho segundo o Espiritismo foi algumas questões morais que diz respeito principalmente ao Sermão da Montanha, que Kardec reforçou para a gente. Você quer dizer que o resto que Jesus fez não vale de nada? Só vale o que Jesus fez que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Gente, vê a incongruência do que você está falando. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, veio e deixou aquele Evangelho lá, que ele tem essa figurinha aí. Se viu até o advento do Espiritismo, o advento do Espiritismo veio e fez o Evangelho segundo o Espiritismo, então Jesus, o resto que ele fez, não vale de nada. Kardec nunca falou isso. Nem ninguém da doutrina espírita fala alguma coisa a respeito disso. A gente precisa se dedicar a esse Evangelho de Jesus. A gente tem que ocupar nosso tempo em coisas edificantes. A gente tem, reforçar estudos doutrinários. Essa doutrina do Cristo.
Você não precisa gastar dinheiro, porque você já tem casa. Mas o que eu acho mais impressionante é que a gente já tem isso tudo que Deus deu para a gente, mas a gente fica preso nisso para ele começa a comentar aqui, sabe? E existe uma tendência das pessoas terem novidades e vão classificando o que é bom como se fosse ultrapassado. Se não tem novidades, ficam frustrados. Não leram nem as obras de Chico, né? E querem novidades. É isso que incomoda, sabe? Essa tendência. Mais uma vez a gente está com essa palavra tendência, né? Você já viu como isso se repete em tudo que a gente está estudando? Como se repetiu ontem? É difícil a gente começar a estudar alguma coisa que essa palavra tendência não esteja ali evidente, sabe? Porque tendências são comportamentos instintivos ou habituais que a gente tem. Tendências são coisas que eu estou usando, pensamento tipo 1, que não me gasta energia nenhuma. A gente sabe que pensamentos tipo 1, existem 3 fontes dele em cada um de nós. Pensamentos negativos, que são sugeridos, pensamentos positivos, que também são sugeridos, e pensamentos próprios, que são os nossos. São as 3. Pensamento negativo, todo mundo sabe qual é, né? A gente está estudando aqui na Casa Espírita justamente isso. Né? Então, essa tendência que você está tendo, não é só um pensamento seu, é de influência negativa que você está tendo. Porque as influências positivas vão te reforçar, você valorizar aquilo que deve ser valorizado, que é o estudo de Jesus, que é o estudo da doutrina. Se você está fugindo disso, tem um pouquinho de inteligência, né? Um pouquinho de coerência. Se eu não estou do lado positivo, que meu anjo da guarda deve estar me orientando, é porque eu estou do lado negativo, meu. Aí a pessoa diz, não, mas eu acho que eu não estou do lado negativo, porque eu não estou sentindo nada de negativo. Não, você não vai sentir nada de negativo, porque você é tão ruim quanto aqueles que estão te instruindo no caminho negativo da vida. São espíritos similares a você. É isso que você tem que entender. Que para você sentir algo de positivo, você tem que sair dessa mesmice da sua inferioridade e fazer um esforço de ascensão. Para que o que é bom e puro possa realmente ser captado por você. Então, eu acho impressionante, sabe? As pessoas vivem nas suas tendências, com os seus hábitos automáticos, a sua forma instintiva de viver, e não para pensar e dizer, poxa, eu estou indo pelo caminho errado. Não acho. É como a gente estudou ontem aqui, entende? Que eu falei como acha que são lúcidos, por serem lúcidos, acham que não estão sendo obsidiados. E eu acho que depois que a gente estudou ontem, aquilo vai servir para alguma coisa, hein? Porque, olha, a gente falou de estudos universais, que é a base de todo ser humano. Não é uma coisa que diz respeito a uma classe de pessoas. Não. É em todo ser humano. E a gente viu que essa tendência que a gente tem é esse viés de confirmação. Entende? A gente precisa ter um pouco de lucidez para essas coisas, sabe? Então, analisa qual é a tua tendência. Analisa você como você faz no seu dia a dia. É a única maneira que você vai ter de praticar esse autoconhecimento com critério. Com critério, sabe? Para que você não fique se enganando com você mesmo. Porque, como eu falei várias vezes, também, eu falei ontem, se torna evidente, fala hoje também, vai ver no capítulo Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, o capítulo que diz a respeito da obsessão sutil que a gente está estudando. É assim que a coisa se processa. Eles reforçando cada vez mais essa tendência nossa, sabe? Então, você vai indo, quando você menos espera, a coisa tomou uma proporção que é desastrosa na vida, entende?
Então, que a gente pare e analise um pouco e veja que você não precisa de novidades. A única novidade que você precisa é reconhecer a novidade da sua inferioridade. É a única coisa, a novidade que você precisa é essa. Se reconheça você como é, veja o tanto que você é inferior e veja o tanto de coisa boa que Deus deu para ti alimentar no caminho de você se tornar uma pessoa superior. Você ficar dizendo que quer novidade, você quer dizer que Deus errou conosco, está entendendo? Por quê? Porque eu estou ao ponto de querer coisas novas, porque o que tem eu já aprendi tudo. Eu sei tudo. Eu sei tudo dos 10 mandamentos, eu sei tudo de Jesus, eu sei tudo da doutrina espírita. Por saber tudo, Deus tem que mandar uma novidade. Você já parou para você estar desse jeito? Já parou para pensar isso? Não. A novidade é você reconhecer as suas imperfeições e a sua ignorância, para que você vá em busca daquilo que Deus te deu e que você ainda não pensou nem em estudar. Nem estudar. Porque eu acho muito difícil um espírita ter estudado a fundo os 10 mandamentos. E acho mesmo. Porque se a doutrina espírita, que é o que ele diz que ama, que ele faz, que ele procura seguir, ele não estudou a fundo a doutrina, quanto mais os 10 mandamentos. E no entanto a pessoa vem com essa mesmice, achando que tem que ter novidade, sabe? Não tem. Tudo que a gente precisa, antes de pedir, o Pai já sabe e já manda. Aquilo que eu não estou alcançando, eu vou ter que me esforçar para que vá em busca do que Deus mandou e eu aprenda coisas novas. Então ninguém tem que ficar indo atrás desse negócio aqui, pessoas que querem novidades, entende? E classificar as outras coisas como ultrapassadas. Não existe isso. Não existe mesmo. Então, isso que está acontecendo na tua cabeça, eu te garanto, não é o teu anjo da guarda que está dizendo. Não pode. Teu anjo da guarda iria reforçar, você analisar aquilo que Deus mandou para a gente. Para você estudar os 10 mandamentos, ver onde encaixa os 10 mandamentos no que Jesus fez, juntar as duas coisas dentro da doutrina espírita. Além do mais, você ir em busca da ciência que está sempre confirmando as coisas que Deus nos manda. Então, é esses movimentos que a gente tem para alcançar coisas boas em nossas vidas, sabe? É você associar ciência, filosofia e religiosidade. E não adianta você dizer, mas isso não é para mim. Não, é para você sim, entende? Não foi à toa que Deus permitiu a globalização aqui na Terra. E diga-se de passagem, a primeira obra globalizada que teve na Terra foi o Livro dos Espíritos. Se você for procurar antes disso, não teve nada globalizado. Foi o Livro dos Espíritos, Kardec recebendo comunicações de tudo que é canto, que consolidou essa obra. Esse advento do Livro dos Espíritos mostrou que a gente precisa ser globalizado. Então eu tenho que aprender alguma coisa de ciência. Por quê? Porque faz parte do meu engrandecer espiritual. Não entendo. Não entendo porque não se esforça, porque não quer. Se esforce, vai em busca do que é bom, que teu anjo da guarda vai estar lá te ajudando, está entendendo? Mas depende do esforço de cada um. É isso que Deus espera da gente, sabe? Então, entenda, não vá em busca de novidade. A novidade que você deve ser em busca é a novidade de você reconhecer você como você é na sua intimidade. Para conhecer na sua intimidade, você sabe fazer uma medida de valor do que você precisa melhorar. E você sabendo do que deve melhorar, aí você vai recorrer à religiosidade, à filosofia e à ciência e procurar as ferramentas que são precisas para que você mude para um caminho melhor da sua vida, sabe? Então, muito cuidado com essas coisas aqui, sabe?
Porque são muitos que chegam atrás disso. Ali ele continua nos realçando. Os bem-intencionados e os ingênuos entram na influência negativa. Todo trabalhador sério precisa estar atento para esse movimento das trevas, principalmente os dirigentes da casa espírita, que devem selecionar a literatura que está exposta ao público. Os romances de Chico, de Valdo e Ivone perdem espaço para obras água com açúcar, que não têm consistência doutrinária, indo contra os princípios da identidade dos espíritos, do ensinamento universal, do que é um texto realmente sério. Então, ele começa dizendo essa frase que eu acho muito interessante, sabe? Os bem-intencionados e ingênuos entram na influência negativa. Não existe dentro da casa espírita a pessoa dizer, não, mas eu tive boa intenção. Isso não existe. O espírita que é espírita não vive de boa intenção. O espírita que é espírita é aquele que trabalha a humildade. E para trabalhar a humildade, ele vai amar mais a verdade do que a si mesmo. Quando você vive da sua intenção, você está amando mais a você do que a verdade. É por isso que esses bem-intencionados ficam sendo influenciados pela espiritualidade negativa. A intenção que eu tenho de mim diz respeito ao meu ego. Essa é a boa intenção. É aquilo que eu tenho que está ao meu alcance do ponto de vista egóico de viver. E a gente já falou para vocês, a nossa personalidade, ela é formada por um ego evidente, que é onde está a nossa ignorância. Pelo ego mascarado, que é onde estão minhas imperfeições. E pelo ser essencial, que é o self, que é onde está a boa vontade de eu ter bom senso para praticar deveres. O que a gente tem que fazer na nossa vida é trabalhar essa boa vontade e não a boa intenção. Porque a boa vontade é a nossa vontade na direção do bem. A boa vontade é a pura intenção na direção do bem. E não de você, do ego. A boa intenção diz respeito ao ego, que é onde está a ignorância e as imperfeições. Então, quando você diz, eu estava com boa intenção, você está dizendo que estava com boa intenção na sua ignorância e nas suas imperfeições. Você acha que vai dar certo? É lógico que não vai dar certo. Então, o espírita que é espírita não trabalha por intenção. Ele vai trabalhar por vontade. Ele vai estar na direção do bem. Porque esse é o caminho que Deus fez para a gente, sabe? Então, toda boa intenção que você diz que teve para fazer isso, aquilo, outro, não se iluda. Não é teu anjo da guarda, nem espíritos protetores que vão estar te inspirando nessa intenção. Você está tirando essa conclusão de você, do seu patrimônio, intelecto moral que você tem. E você vai ser responsável por isso. É diferente quando tem boa vontade. E olha, essa boa vontade que a gente fala, e que para vocês acham que é tão difícil, porque a maioria age com boa intenção, não age com boa vontade. Kardec fala numa das complicações dele, que a boa vontade está muito longe do que é a caridade. Para você ver a distância de uma coisa para outra. Dessa palavra caridade, boa vontade e boa intenção. A gente vive na nossa mesmice humana. E com isso a gente começa a ter muitos erros, sabe? Porque é como diz o Cortella, perigo na vida é você dar ao incompetente um valor de decisão. Isso é perigoso na vida. Deixar um incompetente tomar decisão. E quando você está agindo com boa intenção, você está sendo incompetente. Porque competente é aquele que está olhando para a verdade, para o bem, para a doutrina. E quem está tomando a decisão não é ele, é a doutrina que está orientando e iluminando ele naquele momento.
É por isso que eu falo para vocês, se a gente quer ter um pouco de união, só vai existir quando todos vão ter um objetivo comum, que é a doutrina. A doutrina diz isso, é isso, então todos vão estar unidos nesse caminho. O que não vai acontecer, quando foge da boa vontade, vai da boa intenção, porque cada um tem sua intenção própria, que é de acordo com o patrimônio intelecto e moral de cada um. Então vão ter direções totalmente opostas e diferentes. Então cuidado com isso, porque a gente está aqui para nos melhorar e ajudar as pessoas que estão se esforçando para querer melhorar alguma coisa também. Então não vá atrás de boa intenção de ninguém, nem sua, nem dos outros. Vá atrás dessa boa vontade que vai mostrar a direção do bem para você. É isso que vai trazer consistência para que você se torne uma pessoa melhor. Porque se você fica só nessa boa intenção, não sou. E é o que ele fala mais aqui, os ingênuos. As pessoas acham que sendo ingênuos é uma coisa boa. Não é. Ingênuo é aquele que vive na superficialidade da vida. Ingênuo é aquele que não faz o esforço de tentar enxergar algo a mais naquilo que está chegando até ele. Ingênuo é aquele que é um bobo que vai junto com os outros. Isso não é bom para ninguém. Você tem que ter critério de análise de tudo aquilo que te chega. Kardec fala que o espírita, que é espírita, tem que ser uma pessoa fria, racional, lógica, coerente, analisar sem fundo emocional as coisas, para saber se aquilo ali está realmente na direção da verdade. E o que a gente encontra muitas vezes na casa espírita é o quê? É um monte de sentimentalismo. São pessoas que reforçam emoções, para que reforçando emoções os outros acham que ele está fazendo alguma coisa extra, alguma coisa demais. Não está não. Isso é pseudo-amor, isso é máscara do ego. Não vamos atrás disso. Sem sentimentalismo e sem fingimento. Seja você como você é, entende? Porque só assim você vai ter capacidade de fazer o autoconhecimento consigo mesmo. Se você é uma pessoa sentimentalista, você vai estar sempre arrumando alguma emoção a mais para justificar suas falhas, e você nunca vai conseguir praticar autoconhecimento. Quando Kardec diz que qualquer comunicação espírita tem que ser analisada com esse critério, é que você, para se analisar, também tem que ter esse critério. Porque não existe 2 pesos nem 2 medidas para você ir no caminho da verdade. Então, sem ingenuidade, sem tolice, sem sentimentalismo, sem fingimento, entende? Sem emoção, mas com frieza do que está fazendo. Porque a lógica diz que deve ser feito desse jeito, entende? A gente tem que compreender que o que vai desenvolver a nossa capacidade afetiva é a nossa capacidade de razão. Essa frase que a gente repete tanto, que está lá no Evangelho, no início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações, que são emoções. Quando instruídas e depuradas, terão sentimentos. A instrução, quem dá é a razão. E é essa razão que vai depurar, vai separar. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Então é a razão que vai analisar as sensações, que são minhas emoções, para que eu trabalhe sentimentos. Quando você não deixa a sua razão cega e você vive de sensações, você não está depurando nada, você está sendo sentimentalista, você está vivendo de fingimento. Isso é puro pseudo-amor, isso é máscara. A grande maioria das pessoas vivem nisso. Um dos primeiros movimentos do ego que faz a gente cair é o pseudo-amor. Depois é que você cai no desamor. O pseudo-amor são as nossas imperfeições. O desamor é a nossa ignorância, é eu não conhecer. As imperfeições eu conheço, mas eu perverto. Eu conheço, mas eu não vivo daquela intimidade que o conhecimento está me proporcionando. Porque eu tenho mais um conhecimento informativo do que o conhecimento reflexivo em mim.
Então que a gente deixe de ingenuidade, porque o nome disso chama-se de puritanismo. Quem vive de sentimentalismo está sendo puritanista, e puritanista não está no caminho de Deus. O que está no caminho de Deus são os que trabalham na direção da pureza, e não aqueles que se fazem de puro, com fingimento de... Sai disso, sai disso. Não queira ficar junto assim de uma pessoa, porque isso não vai trazer benefício nenhum. Porque como ele fala aqui, as duas coisas, esses bem intencionados e esses ingênuos, estão uma influência negativa. Estão negativos. E não adianta as pessoas que vivem disso dizer, eu não estou sentindo negativo. É como eu estou falando para vocês, eles não vão sentir porque eles já são negativos também, sabe? São farinha do mesmo saco. Então, são coisas que são equivalentes, entende? Que andam juntos um com o outro. Se esforça para sair dessa mesmice e você vai ver o que é positivo, te trazendo o amor e o bem para a tua vida. Isso é o que vale, isso é o que conta, é o esforço de cada um, sabe? Então, todos esses aqui estão com influência negativa. Todo trabalhador sério precisa estar atento a esse movimento das trevas, principalmente os dirigentes da casa espírita, que devem selecionar a literatura que está exposta ao público. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não. Então, o que a gente sente, de acordo com a função que a gente tem, ou que arrume colaboradores e diga, vamos planificar a coisa aqui, né? Vamos projetar algo melhor, né? Vamos tirar aquilo que não presta e ficar para nós. O que não presta para mim também não presta para os outros. O que eu quero dizer com isso é, vamos tirar o que não presta e vamos jogar no fogo. Porque essa história, não, mas a gente leva para a reciclagem que eles dão para os outros. Pô, mas se não presta para mim, vai prestar para os outros. Acho que isso aí é uma atitude muito baixa, né? Muito baixa. Porque Jesus pediu para que amássemos uns aos outros como ele havia nos amado. Então eu amo os meus e os outros, que eu não sei nem quem são, eu vou dar aquilo que eu tirei de mim, que eu sei que não presta. É muita hipocrisia, não é? É muita hipocrisia. Aí o outro diz, mas vai queimar o livro? Vai queimar. Vai sim. O que é que Jesus falou? Que o que não presta é de ser tirado e não jogar no fogo? Falou quantas vezes Jesus falou isso? Então, retire o que não presta e joga no fogo. Dando imagem ao pé da letra, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer mesmo. Entendeu? Então que a gente convide, e que você que participa disso, entende? Assuma com consciência. Vamos fazer alguma coisa diferente. Porque se você não faz, você vai ser duplamente culpado. Tem uma frase de Jesus, em São Mateus, que é muito interessante. Ele disse o seguinte, ó, se eu não tivesse vindo e feito o que eu fiz, não teria esse pecado. Mas eu vim e fiz. Agora tem esse pecado. Você já leu isso? Mas tem, tá? Pode lá ler, tem. Então, se você sabe do que é certo e você não faz o que é certo, você tem pecado. E é como ele também falou, aquele que comete pecado é escravo do seu pecado. Então é melhor que a gente assuma a responsabilidade igual. Para ser assim, tem que ser desse jeito que a gente continua. Porque se eu estiver falando alguma coisa contra, que alguém tenha contra, que fala. Quem está aqui aberto para estudo. Eu estou tentando ser o máximo coerente possível. Eu estou tentando trazer cada vez mais exemplos que tem dentro da doutrina e que tem dentro de Jesus. Então, quando a verdade te bate à porta, não seja bobo, não seja ingênuo.
Também não queira ser imperfeito para o resto da sua existência. Levanta, anda e põe essa verdade em ação. Porque a gente tem que ficar saneando todas as brechas que a espiritualidade inferior encontrar para se infiltrar dentro da casa espírita. Porque eles vão fazer de tudo e de todos os meios para se infiltrar. E eu te garanto uma coisa: trabalhadores honestos, sérios, de boa vontade, são poucos. Porque foi assim que Jesus falou: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Entendeu direitinho como é a coisa? Do mesmo modo que ele reforçou a boa vontade. Quando Jesus foi anunciado: glória aos céus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. São essas coisas que a gente estuda, que você consegue juntar a religiosidade com filosofia, com doutrina espírita, e também com ciência, como a gente estudou ontem, que mostra o porquê das pessoas fazerem errado e de viver de racionalização em suas vidas, que é o começo que a gente chama de licença moral. A pessoa fica arrumando justificativa para não fazer o que sabe que deve fazer. Fica fugindo da sua responsabilidade. E isso, a espiritualidade inferior, ela é de uma perfeição que é doentia. É doentia. Porque em cima de cada desejo desajustado que eu tenho, ele vem justamente em cima daquele desejo de dizer, mas isso aqui ainda pode ser feito dessa forma. Aí o trouxa vai e faz. E acabou. Então, se ele está realçando isso aqui, os dirigentes da casa espírita devem selecionar a literatura que está exposta ao povo, porque deve ser isso. E olha que ele fala aqui, que não é função de secretário, de colaborador, não. Se você é dirigente, é porque você tem capacidade para isso. Porque se não tivesse, não era. Porque como eu falei aqui no começo, que o Cortella falava, se existe perigo na vida, é você estar por dentro de decisão incompetente. E a gente sabe que aqui tem competência. Então vamos trabalhar. Porque é isso que a gente precisa fazer. Sanear a coisa. Para que a espiritualidade superior, vendo o nosso esforço, veja que a gente tem crédito para que eles venham nos ajudar. Porque enquanto você não fizer isso, enquanto você for conivente e viver de sociedade com as entidades das trevas, eles vão estar só olhando, esperando você colher o fruto da sua inconsequência. Porque é assim que você escolheu aprender. Deus mandou os 10 mandamentos, mandou Jesus, mandou a doutrina espírita, você está dentro de uma casa espírita, você está revivendo Jesus nos estudos, você não faz porque você não quer. Então é uma escolha sua. E é como a gente falou. E olha bem essa frase, hein? Toda escolha gera perdas. Quando eu escolho o equivocado, eu estou perdendo o que é certo. São escolhas a vida. A vida é feita de escolhas. E toda escolha gera perda. Então, quando você estiver escolhendo alguma coisa, se você tem um pouco de bom senso, olha para trás e diz, será que eu estou perdendo? Hein? Pensa no que está perdendo. Será que vale a pena você seguir uma licença moral para você perder tudo que é moralizante? Porque isso não é mistério. Foi Jesus que falou isso para a gente também. Ninguém há de servir a dois senhores. Ou ficará com um ou ficará com o outro. Quando você escolhe um, perde o outro. Toda escolha gera perda. E do ponto de vista moral, a gente só tem dois caminhos, é o bem e o mal. Se você escolhe o mal, você não tem o bem. Então, amadurece
teu miolo aí dentro, bota tic-teco para funcionar melhor, sabe? Amplia um pouquinho as conexões de axônio por dentro. Faz algum esforço da tua parte. Tenha bom senso, né? Tenha bom senso. Então faz alguma coisa. Porque não adianta a gente ficar estudando, falando, mostrando, dizendo que é Jesus, dizendo que é a doutrina, dizendo que a coisa continua do mesmo jeito. E aí? Não dá, né? Os romances de Chico, do Raimundo Pereira, perdem espaço para obras água com açúcar, que não tem consistência doutrinária. E é essa palavra que a gente tem que ter muito cuidado. Não tem consistência. Porque se não tem consistência, já está perdido. Kardec falou o seguinte: analisa uma comunicação, ela pode ter 99 coisas positivas. Teve uma negativa, é um espírito perfeito, é um ser sábio. Sabe lá o que é isso? Não sei se eu lembro uma vez, e acho que eu estava ouvindo um podcast falando de 3.000 comunicações, 300 seria adequada mais ou menos, né? Estaria mais ou menos conforme. Isso é Kardec. E depois desses 300, só 100 é que dava para comunicar. Eu vou falar algo desse. Não, a gente vai ver aqui, esse trecho eu acho que ele fala aqui. Mas Kardec falava o seguinte: das mensagens que chegavam para ele, mensagens sérias, uma grande maioria era jogada no lixo. E ele dizia: se isso não tem aprofundamento doutrinário, não serve. Estão repetindo o que a gente já sabe. Então é lixo. De mensagem séria. De mensagem séria. E eram muitas as mensagens que mandavam para ele, as casas espíritas, querendo que ele publicasse, querendo confete. E ele: não. Isso aqui não acrescenta nada, isso aqui já foi dito. Deixa para lá, tem que ter algum aprofundamento. Era assim que o Kardec mostra que a doutrina deve ser encarada, sabe? Então a coisa tem que ter muito critério. E a pessoa tem que ter muito bom senso para ir atrás disso. A coisa ela é tão séria, e às vezes eu vejo as pessoas levando com tanta ingenuidade, como ele falou aqui, que me causa um ribuliço lá dentro, sabe? Porque eu fico imaginando: puxa, mas será possível que não está enxergando um pouquinho a mais disso que está fazendo? Essa é uma cena tão delicada, que é o que eu falo para vocês. As comunicações mediúnicas que a gente tem, eu gravo todas, eu transcrevo tudo, eu analiso tudo, sabe? Porque ali eu consigo entender já pelo tempo que a gente faz isso, aonde está realmente, se a ferida daquele irmão que está sendo esclarecido, está sendo realmente consolada, sabe? A gente consegue ver até onde vai a influência do médium e os desejos do médium também, naquele tipo de entidade, com aquele drama que ele está vivendo. A gente consegue ver isso tudo, sabe? E do mesmo jeito que eu vejo, eu dou a comunicação para todos os médios, todos que participam. Por quê? Porque é dever de cada um fazer a sua lição de casa. Entende? A coisa, quando começa a extrapolar, é que a pessoa tem que chegar e dizer: poxa, ó, não dá, né? Não dá. Entende? Porque se você não vai atrás daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é o seu suor, para ter um entendimento mais profundo e procurar se melhorar, você acha que o outro vai ter que fazer isso por você? Não. Você contar os apontamentos que o senhor faz. Até nisso mastiga. Tem algumas coisas que quando eu vejo que é preciso, eu grifo, eu marco, entende? Às vezes eu faço comentário, entende? Já para chamar a atenção mesmo, sabe? Porque a pessoa tem que entender, gente, que o construtor de mim sou eu. O construtor de você é você. Entende? No máximo, a gente vai sugerir algo de melhor um para o outro, entende? Desde que a gente tenha espaço de ter relacionamento nesse sentido.
É dever nosso fazer isso, sabe? Então, que a gente compreenda isso com um pouco mais de maturidade. Porque as obras são imensas. Eu lhe garanto, se eu quisesse ler todas as obras do Chico, eu não ia dar conta de ler tudo. Entende? A doutrina do Espírito tem coisas da revista que eu ainda não cheguei para ler. Entende? E tem coisas que eu falei para vocês, todo ano pelo menos, eu leio uma vez o Livro dos Espíritos. Eu leio pelo menos uma vez o Evangelho. Agora que eu estou terminando de ler um livro, o próximo livro que eu vou ler agora vai ser o Livro dos Médiuns, que eu tenho que ler novamente. Entende? Por quê? Porque é importante isso para mim. Eu tenho que ficar revivendo, relembrando, realçando algo na minha consciência, entende? Que está na minha capacidade de entendimento e que eu preciso me melhorar naquilo. Entende? Senão eu não vou para frente. Entenda, a doutrina em si, essa que Kardec consolidou nessas obras, também serão imortais. São imortais. Você não pensa que vai aparecer alguém para tirar uma vírgula ou um ponto daquilo lá não, porque não vai ficar, não tem como. Entende? Kardec, antes de publicar os livros, está lá registrado isso, a espiritualidade vai dizer, não, vamos rever tudo juntos. Para que revendo tudo junto, estando tudo certinho, a gente vai adiante e coloca isso para ser divulgado, sabe? Então, quando a gente chega naquele negócio, que a gente viu o negócio do livro da Gênesis, como a gente falou aqui, em que Kardec foi liberar a primeira edição, ele liberou a segunda do mesmo jeito, liberou a terceira do mesmo jeito, liberou a quarta do mesmo jeito, morreu. Aí depois de 3 anos veio uma quinta edição diferente. Então, vai caber na cabeça de quem que aquilo ali foi Kardec que mudou? De quem? E o que é mais impressionante, gente, é que são pessoas que têm um grande conhecimento da doutrina, que assumem isso e ficam divulgando ainda a quinta edição. Então, se eles que estão na fé, que fazem isso, que são bam da coisa, então desse jeito, imagine nós. Na semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece aos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular aos amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que temos por nunca ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo amigo deles. Fazer que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda felicidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso sangue divino. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo
auxílio e sustenta-nos hoje e sempre, no caminho do bem e do amor ao próximo. Em teu nome, Pai de amor e de bondade, damos por encerrado a reunião de estudo. Que assim seja. Graças a Deus.